Eu estava falando ontem aqui, eu queria te ouvir um pouco, a respeito do Evangelho, porque muitas vezes se prega o Evangelho na questão de teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade. Ou seja, só prosperidade. Só prosperidade. Todo mundo empresário. Todo mundo empresário, todo mundo fica rico, todo mundo prospera. Né? E eu não estou dizendo que... Eu não estou fazendo uma apologia, né? A pessoa tem uma vida de miséria. Claro. Né? Veja bem. O Evangelho... Tudo vem de o que é prosperidade de verdade, né? É o ponto, é o ponto. O que é ser próspero, né? O que é ser próspero no reino de Deus? Eu vi o pastor Demian colocando uma passagem a respeito de uma oração interessante. Eu estava vendo, acho que hoje de manhã, se não me engano. Acho que foi hoje de manhã. Ele disse, oração que a gente talvez tenha que meditar um pouco. Está num corte da pregação dele de Canoas. Ele disse que... eu não lembro quem foi que orou assim: Senhor, não me dá nem muito, nem pouco, mas me dá o suficiente. E Jesus ensina na oração do Pai Nosso, diz assim: Pai Nosso, dá-nos o pão de cada dia. De cada dia. Significa, não é para acumular, né? É para ter o que precisamos. Né? Aí a questão a gente tem que refletir. Quando a gente olha o maná, né, pastor? O maná era dado todos os dias. Se tu guardasse para outro dia, estragava, né? Pois é, né? Dependência, né? Estar na dependência de Deus. Aí entra uma linha tênue em a pessoa ser econômica e ter reserva ou não. Eu creio. Não, mas aí é uma questão de planejamento. De planejamento, mas não a questão é de não colocar a tua confiança naquilo que tu tem, né? Colocar a confiança em Deus. Exatamente. Né? Então, como é interessante isso, né? Porque daqui um pouco a proposta do Evangelho, né, parece que ela é só riqueza, prosperidade, né? E veja bem, eu creio que essa oração, né, acha aí o corte do pastor e me acha o texto que ele botou, que eu achei interessante para mim. Eu não gravei o texto, mas veja bem: Senhor, me dá o suficiente. Eu gosto da palavra, de vez em quando eu uso nas pregações: Senhor, nos dá ampla suficiência. Eu creio que a ampla suficiência, o que precisamos é de acordo com o que nós consumimos. Se eu não faço nada em prol do reino, em prol das pessoas, o que eu consumo vai ser pouco até. A minha necessidade vai ser pouca. Então, para que eu preciso bastante? Tem um texto, depois escreve me daqui, João. Tem um texto que fala que nós devemos trabalhar, fazer com as próprias mãos o que é bom, para ter com que acudir o necessitado. Então, o que eu preciso? Se eu tenho uma vida voltada para o próximo, a minha necessidade vai ser maior. Não que eu vá consumir tudo que eu recebo, mas também porque dentro da minha necessidade, né, a minha necessidade é de acordo com o meu envolvimento. Eu estou me envolvendo com outras pessoas, com a demanda de outras pessoas. Então eu preciso mais, mas não só por mim, mas por aqueles que eu também estou envolvidos e engajado para ajudar. Sabe, pastor, se me disse, estou lembrando, na época eu trabalhava na indústria, né? E como responsável pela empresa, a gente fazia avaliação de estoque, né? Avaliação do que tinha guardado no estoque. Sim. E a gente dava uma olhada naquilo que circulava mais, né? O que circulava mais, nós dávamos mais atenção para comprar melhor, para ter abundância, para não faltar. E aquilo que não era mexido, nós retirávamos do estoque e vendia para outras empresas. Porque aquilo ali se perdia o valor, porque eram coisas caras, coisas de valor e que não eram usadas. Então nós tirávamos do estoque. Desta forma eu fico pensando, né, no nosso dia a dia, o que Deus deposita na nossa vida, quanto mais nós usamos, mais Deus nos dá, nunca vai faltar. Mas aquilo que nós deixamos de usar da riqueza de Deus, aquilo deixa de ser colocado na nossa vida, porque não é para nós, é para usar para Ele. É para um fim, o Espírito Santo derramar na nossa vida para um fim proveitoso. Eu gosto também desse texto. Sim. É o Espírito. As pessoas querem de Deus, mas o que recebemos de Deus é para um fim proveitoso. Não é para nós acumular, né? Não é para nós deixar guardados e que eu tenho. Isso eu tenho. Não. É para o meu proveito. É para mim ter uma vida digna, uma vida tranquila, uma vida sem... Não, isso Deus nos dá. Então, a gente pedir
e não recebeis, pedis mal. Para esbanjar. Para esbanjar, né? Nos seus próprios prazeres. Então, veja bem, Deus, ele cuida de nós. Deus é um Deus de cuidado, Deus é um Deus de atenção. Né? O problema é que às vezes nós temos o nosso foco equivocado, né? E dessa forma nós vamos vivendo uma vida, às vezes, buscando coisas que às vezes não são importantes para a nossa vida. Aí entra o que é importante para a nossa vida. Então, assim, são coisas que a gente tem que pensar. Então, olha o que diz Romanos 12, 19. Uma coisa, um texto que eu estava olhando aqui. Romanos 12, 19. Interessante. Romanos 12, 19 diz o seguinte. Não, é Romanos 12, 19, não. Deixa eu ver aqui. Efésios 4, 28, João me deu aqui. Tem um texto que eu acho muito legal. Efésios 4, 28. Que é uma coisa que acho que esse aqui que o João me deu. Aquele que furtava... É esse texto aqui, ó. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, citou também, para que tenha com que acudir o necessitado. Para que nós trabalhamos? Tudo é um propósito, pastor. Aí entra assim, ó. Para que eu trabalho? Eu trabalho para mim. Puxa, pedi não recebeis, porque pedis mal. Por que eu peço mal? Quando é que a gente pede mal? Quando a gente pede só para esbanjar. Então, quando a gente pede para suprir a nossa necessidade, e dentro do meu conceito de necessidade, o que eu tenho de necessidade, não são só as minhas necessidades, não são só os meus interesses, mas o interesse também das pessoas que têm necessidade. Então, faz parte do meu consumo pessoal, vamos dizer assim, da minha necessidade pessoal, eu ter para mim e ter como ajudar os outros. Exatamente. E ter como ajudar os outros. Então, é interessante, porque aquele que trabalha e faça com as próprias mãos o que é bom. Para que eu trabalho e faço com as próprias mãos o que é bom? Para que eu tenha com que acudir o necessitado. Então não é só para mim. Aí nós vamos entrar no evangelho da teologia da prosperidade, que o evangelho é prosperidade, mas a prosperidade não é o acúmulo de riqueza pessoal, mas é ser o dispenseiro, como o pastor Isaías diz, que a Bíblia nos ensina, ser dispenseiro é aquele que está dentro da dispensa, tu pregou quarta-feira, o que está dentro da dispensa, ele tem acesso a tudo para o seu bem-estar, mas ele é mordomo, ele está administrando para que a dispensa sirva aqueles que têm necessidade. Exatamente. Aí nós vamos entrar também no evangelho, né, que quando nós olhamos Jesus, que o texto que eu falei de João 14, que Jesus estava dizendo para os discípulos o seguinte: olha, eu não vou estar junto com vocês, eu estou saindo. Então, eu não vou estar fisicamente com vocês. Jesus foi morto e sepultado. E antes disso, ele estava advertindo eles: olha, a hora que acontecer, eu estou falando isso, que aí vocês vão lembrar o que eu disse para vocês. Vai haver um momento que eu não vou estar com vocês, né? E vós sabeis o caminho, para onde eu vou. E Tomé disse o seguinte: Senhor, não sabemos para onde tu vais. Como saber o caminho? Ele estava dizendo que ia para o Pai, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não teria dito. Então eu vou lá preparar lugar para vocês. E você sabe o caminho. Tomé disse: mas Senhor, a gente não sabe nem onde é, nós vamos saber o caminho. Aí Jesus, a paciência de Jesus, né? Não é. Jesus disse assim: ó, Tomé, para vocês todos, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, como é que você vai aonde Jesus está, aonde o Pai está? O caminho é o próprio Cristo. É verdade. Então, não é uma aproximação tecnológica, não vamos fazer uma live lá do céu aqui para a Terra. Né? Não. Na verdade, é quando você vive, aí vem depois logo Jesus disse assim: ó, é melhor que eu vá, convém-vos. Então, o que é convém que eu vá? Jesus para eles: ó, convém que eu vá, se eu não for, o Consolador não virá. É melhor. Pô, na minha ausência vai a necessidade de consolo, então tem alguém que me substitui. Né? E Jesus disse assim: ó, convém, tudo que convém é porque é bom. É bom e é melhor. Ó, pastor Draldo, convém que nós ocupemos as nossas manhãs das 8 às 9
fazendo live. Então é melhor, convém, significa melhor, nós estarmos aqui pregando o evangelho do que em casa dormindo. É melhor para nós. Para nós e para quem nos assiste, para nós todos. Convém, você. É melhor para vocês que eu vá. Exatamente, né? exatamente. Não é eu, mas é para você. Exatamente. Então há uma tradução que diz assim, ó, é melhor que eu vá. Se eu não for, o Consolador não virá. Então o que Jesus está dizendo? A minha ausência física não significa que eu não esteja presente com vocês. E aí, mas não é uma conexão tecnológica, algo virtual, é algo real. Por isso vem o Espírito Santo. Então essa distância que havia entre o homem e Deus por causa do pecado, esse abismo de distância, ele é a mensagem da cruz, a obra da cruz é uma ponte que trouxe uma aproximação entre céu e terra, entre o reino de Deus e a vida do ser humano. E aí Jesus disse o seguinte, eu vou, é melhor para vocês que eu vá, é melhor do que agora, que eu tô aqui, porque vai vir, não somente eu, vai vir o Espírito de Deus. E aí o Espírito do Pai, que é o Espírito do Filho, vai habitar em vocês. É muito legal, né? É muito forte, fica me arrepiado. Vai habitar em vocês. E aí mesmo distante, eu vou estar muito mais próximo do que eu estou agora. Porque eu vou estar habitando em vocês. Então veja bem o que Jesus está dizendo. E aí Jesus está dizendo, olha, vai haver uma ausência física. Vocês, no 16 ele disse, olha, vão perseguir vocês, vão expulsar vocês das sinagogas. Então Jesus está trazendo um evangelho que não é só flores. Existem desafios, vocês têm desafios para enfrentar. Vão expulsar vocês da sinagoga e ainda mais. Eu falei ontem aqui, mas vem a hora em que todo que matar vocês vão julgar tributo a Deus. Matar vocês. Veja a insanidade que a humanidade pode cair e nós possamos nos tornar, inclusive, entre aspas, vítimas desse tipo de situação. Então, vem dias difíceis. Mas o Senhor disse, eu estou distante fisicamente, mas estou mais próximo do que eu estivesse fisicamente com vocês. Explica isso, é mistério. Porque o Espírito de Deus vai habitar em nós. E aí entra a manifestação do sobrenatural, porque Jesus disse o seguinte, a respeito do Espírito Santo. Ele diz assim, em verdade, vou dizer... Opa, peraí que eu errei o texto aqui. Vamos lá. Ele disse o seguinte, que o Espírito, no versículo 25 do capítulo 14, isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo. Então Jesus está trazendo uma realidade. Ele está sendo sincero. Claro. O Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho traz vida eterna, o Evangelho é a manifestação da glória e o poder de Deus sobre a vida de vocês, para fortalecer vocês, mas não para que vocês andem num jardim florido, que tudo são flores. Não, vocês têm espinhos, vocês têm pedra, vocês têm deserto para enfrentar, mas o Espírito Santo vai consolar vocês na minha ausência. Se vocês se sentem amparados agora com a minha presença, na minha ausência agora, vocês estão ficando tristes. Jesus viu que eles estavam ficando tristes. É que, para pensar, pastor, eles andaram com Jesus 3 anos, em torno de 3 anos. Eles viram muitos milagres, viram algo sobrenatural acontecendo. A segurança que se trazia para eles. Jesus andou sobre as águas, Pedro andou, acalmou a tempestade, estavam juntos. Pagou imposto, quando eles não tinham dinheiro como curou pagar. O cego, curou o mudo. Então, assim... Curou o surdo, fez o paralítico andar. Então, assim, ressuscitou agora, mortos. Tudo isso que nós estamos vendo vai acabar. Que frustração. Mas aí Jesus depois... Não, calmem. Eu vou voltar. O Espírito Santo vai estar com vocês. E vai ser melhor ainda. Vai ser melhor. Vocês vão poder fazer maiores coisas. Os desafios vão continuar. Vocês viram que eu estava ajudando vocês nos desafios? Porque eles não estavam fazendo nada. Quem estava fazendo é Jesus. E a segurança que isso trazia para eles. Claro. Sem falar, imagina só, nós temos uma afinidade aqui, nós três aqui. Pô, a gente tem um amor um pelo outro. Na possibilidade da ausência de um de nós. Cara, vamos sentir, cara. Vamos sentir. Imagina assim, olha, eu tô indo embora, nunca mais tu vai me ver. Tu talvez tu vai dizer graças a Deus. Não, mas olha só. Pô, a gente vai sentir falta. Você imagina passar 3 anos com o mestre. Tu experimentando tanta coisa. Caramba. E era algo... Eu fico imaginando na cabeça deles tudo que eles estavam... A maravilha que eles estavam vendo. Hoje na igreja, às vezes nós vemos tantos milagres acontecendo, a gente acaba se acostumando com os milagres, né? Olha quantos milagres Deus faz no nosso meio. Parece que isso daqui a pouco, glória a Deus, mas parece que não tem aquele impacto, né? Agora tu imagina durante 3 anos vendo aquilo ali. Daqui a pouco isso vai acabar. Eu vou morrer e agora acabou. Vamos voltar. Não tô mais junto. Vamos voltar a pescar.
O sentimento, parece que saiu o chão deles. Eu falei, sabe que o termo que eu usei ontem? Sabe quando você fica sem chão? Não é algo fácil. Quando alguém te puxa o tapete? Não é algo fácil. Não é fácil, né? Uma tem a afinidade que eles tinham com Jesus, né? Então a afinidade que eles tinham com o Senhor. Eles reconheceram que ele era o Filho de Deus, todos os milagres que ele fez, e daqui a pouquinho, puxa, mas vai acabar isso agora. E Jesus percebeu a tristeza deles. E disse o seguinte, olha, eu vou preparar vocês. Como é que eu vou preparar vocês? Gente, vocês vão ser expulsos das sinagogas. É realidade. Vocês vão ser perseguidos e mortos. Quantos crentes morreram em arenas cheias de leões? É verdade. Vocês vão ser perseguidos e mortos, e as pessoas vão dizer assim, ó, isso é tributo a Deus, como se nós fôssemos pagãos. Então, não vem situações difíceis, mas só fiquem tranquilos que virá o Consolador. Então, se vocês têm a minha presença e se sentem seguros agora, muito mais vocês vão se sentir quando vier a pessoa do Espírito Santo. Porque os sinais, vocês não vão ser mais somente assistentes. Exatamente isso, né? Vocês não vão ser espectador. Espectador é quem olha e assiste. É o que a gente quer trazer para vocês. Que você não somente assista essa live, mas olha o que Deus está fazendo, mas que você desfrute o que Deus está fazendo no seu interior. É verdade. Aí é o próprio Cristo não andando fisicamente do meu lado. É o próprio Cristo com a sua virtude, com a sua graça, com o seu poder e com a sua glória dele, do Pai e do Espírito Santo, dentro do ser humano. Jesus está dizendo para ele o seguinte, agora não vai ser eu que vou estar diretamente cuidando de vocês. Mas eu vou estar em vocês e os desafios vão continuar. Eu vou me expressar através de vocês. Os desafios vão continuar. Vocês têm visto nós vencendo alguns desafios juntos aqui? Agora eu não vou estar de corpo presente, mas eu vou estar em vocês e vocês vão ser capazes de fazer as mesmas coisas, até maiores da Bíblia, daquelas que eu fiz entre vocês, através do meu Espírito que vai habitar em vocês. Vai ser muito melhor. Aí diz o seguinte aqui, ó. O Espírito Santo, que é o Consolador, vai consolar vocês. Significa que vai nos tornar muito mais fortes do que as adversidades. Exatamente. Vamos lá, vamos fazer uma analogia bem simplista, mas dá para entender. Quando eu tinha meus 3, 4 anos de idade, uma varinha de guanchumba me tirava lágrima dos meus olhos. Ai. E aquele barulhinho, né? Ela subia, né? Ela subia. Tu sabe. Só o barulho. Tu sabe porque tu levou, porque tu executou. O João mandou essa cabeça. Tu lembra desse subiu, João? O João, tu lembra bastante. Gente, dá um pavor. Uma vez, quando era criança, eu fugi. Eu era uma bênção. Uma bênção. Eu fugi de casa, não. Algumas vezes fugi assim, quando era pequenininho. Eu falei do Inês, ó. Eu fui num lugar chamado Difine. Não sei por que esse nome. Difine. No Morro Santa Teresa, eu morei no Morro Santa Teresa antes de vir pra Gravataí. Eu mudei pra Gravataí com 7 para 8 anos. Eu fiz 8 anos e vim pra Gravataí. Aí devia ter meus 5, 6 anos. Só que aí tinha que sair de casa. Tinha muito campo, né? Sim, poucas casas. É verdade. Atravessar no campinho, tinha aquela trilha no meio da grama, assim. E aí atravessava uma rua que é uma principal. Sabe onde tem a PE em Porto Alegre, lá? Sim. No Morro Santa Teresa? Sim. Eu atravessava aquela rua, imagina, com 5 anos de idade, mais ou menos 5 anos. Atravessava e do outro lado tinha um tal de Difine. Difine era um campo, uma chácara grande. E tinha um poço, esse de boca, só que não tinha tijolo. Sei. E nós ia pra beirada lá, a criançada brincar. E assim, eu era proibido de ir pra lá. E onde é que o Márcio estava? Lá. No Difine. Aí, tô vindo embora, faceiro, com meus amigos, fila indiana, naquela trilhazinha, grama alta dos lados, naquela trilhazinha. Quem é que tá na trilha vindo ao meu encontro? O pai. Meu Jesus. O pai. Eu olho assim, e eu não me lembro o que ele falou, mas ele deve ter dito, onde é que tu andava? Rapaz, eu saí num... Tu imagina o Ayrton Senna, a quase 400 por hora, eu fui na direção do pai. Rota de colisão. Os chinelos voam pra cima assim, ó. Esse dia eu tentei fazer dentro de casa brincando com a Sofia, mas fiquei com medo de pegar nas coisas e estragar. Tava brincando. Sabe quando o chinelo de Havaiana voa pra trás assim, sai na corrida, as pernas, parece o papaléguas do desenho, aquele que tu não enxerga, parece uma rodinha? Saiu eu em rota de colisão, o pai ficou olhando pra mim. Quando chegou em cima do pai, fez assim, saiu do outro lado. Eu fui correndo. Sabe por quê? Porque uma varinha daquele tamanhinho, pastor Adroaldo, aquilo me fazia chorar e correr mais do que um automóvel. Fazia. Com certeza. Agora, aquela varinha hoje faz algum efeito? Não. Hoje não. Não sei, a gente pode testar. Não, a gente vai dar risada, né? Se alguém pega uma varinha daquela com aquelas folhas, é verdade. Aí bate no lombo do João, o João vai dizer, pai, o que é isso? Tá louco? Não faz diferença. Não vai mudar. Por quê? Porque a gente cresceu, a gente tá mais forte. Então, em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, Jesus estava dizendo, olha, vão matar vocês. Jesus não está querendo atormentar, mas Jesus está mostrando que o evangelho é um evangelho de realidade, de fato. E não uma utopia. Tudo são flores. O reino de Deus é bênção.
A manifestação do poder do Espírito Santo é real. Mas o Espírito de Deus em nós nos torna mais forte do que quando Cristo estava fisicamente na terra. Porque é o próprio Cristo habitando em nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então aquilo que nos derrotava antes, aquilo que trazia dor antes, você fortalecido no Senhor e na força do seu poder, vai fazer cosquinha em você. Você vai estar muito mais forte. Eu tinha pavor de uma varinha de... Onde se alguém pegar uma varinha daquela e bater na minha perna, eu vou rir. É verdade. Mas doía quando eu era pequeno porque eu era mais fraco. Ah, é verdade. A gente era fraco. Então nós temos que amadurecer e desenvolver musculatura espiritual. E Jesus, o que Jesus estava querendo? Em outras palavras, o apóstolo Paulo diz, olha, eu dei leitinho quando eu tinha que dar comida mais sólida, mas leite se dá para criança. E Jesus estava fazendo o quê? Trazendo um crescimento espiritual para eles. É melhor que eu vá, porque quando vier o Espírito Santo, vocês vão fazer inclusive o que eu faço. Ou seja, vocês vão ter a mesma condição de enfrentar o pecado, a mesma condição de fazer milagres, a mesma condição de enfrentar as adversidades e sendo fortalecidos de tal forma que as adversidades, por mais que doam hoje e pareçam impossíveis de serem vencidas, quando vocês crescerem e amadurecerem espiritualmente, porque eu não vou estar do lado de vocês, da frente de vocês ou atrás de vocês, eu vou estar vivendo em vocês. Será eu através de vocês. Em Cristo, em meu nome, vocês vão ser mais do que vencedores. Essas coisas se tornarão nada. A Bíblia diz que todo mal forjado contra vós não prosperará. Verdade. Então o diabo, ele vai se frustrar. E o dia que a gente perder a vida, o dia que a gente morrer, como é que fica, pastor? É lucro. É lucro. O diabo vai perder de novo, o diabo vai dizer, aquela criatura foi embora, agora ele não prega mais o evangelho. Tô livre. Ele tá livre. Ele acha que derrotou. Nós vamos pro céu, pra eternidade com Deus. Nem a morte tem poder sobre a nossa vida. Em Romanos diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8, 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha o que diz no versículo Romanos 8, 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A varinha não dói mais, sabe por quê? Porque quando nós éramos pequenininhos, ela doía. Uma chinelada de havaiana, meu Deus do céu. A mãe não errava uma. Como diz um humorista aí, ela... Como é que é? Míssil teleguiado. Mãe não erra uma havaiana. É uma, Shaolin, né? Shaolin das havaianas, né? Ninja, né? Não erra uma. Mas naquela época doía. Doía. Por quê? Porque nós éramos fracos. Então, era, né? Hoje, te dá uma chinelada de havaiana, tu vai rir. Não é? É, claro. Não vai doer. Não vai doer, vai fazer cosca. Então, por isso estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque em Cristo somos mais do que vencedores. Então o Evangelho é um Evangelho de realidade. O Evangelho é um Evangelho que nós desfrutamos do reino de Deus hoje aqui. A minha mãe é uma benção, viu? Não vão achar que de repente os caras viviam apanhando. Não, todos nós, vocês sabem o que eu estou falando. Todos nós, né? De vez em quando, vinha um chinelinho, né? Pedia uma varinha, coisa e tal, né? Mas eu dou graças a Deus. É verdade. Eu dou graças a Deus. Naquela época era ruim, né? Era ruim. Eu estou me lembrando aqui de algumas coisas. Mas estabeleceu certos limites, né? Mas com certeza, né? Sou muito grato pelos meus pais, pela minha família, né? Pela pessoa que eu sou e por Deus ter me abençoado e me guardado. Verdade. Então, assim, queridos, eu fiz toda essa analogia que nós fizemos aqui, porque o Evangelho, ele nos mostra a realidade do mundo espiritual, quem somos, o que Deus é e o que o diabo é. E ele mostra que em Cristo
nós nos tornamos melhores. É verdade. Quanto maior, mais forte nós nos tornamos, agindo Deus, quem impedirá? É verdade. Quem impedirá? Então vamos orar nesta manhã, orar para as pessoas que têm necessidades, pessoas que têm desafios. Né? Muitos se identificaram com o que eu falei, correndo no trilhozinho aí, fazendo folia, né? Valeu, pastor Adroaldo. Eu lembro uma vez que que eu fui buscar algo no mercado pra mãe e eu esqueci, e eu fui jogar bolita. Os guris estavam jogando na rua. Esqueceu já de tudo. E eu fui e não voltava pra casa, fiquei lá, tava limpando os guris com as bolinhas de gude, né? Só vi a mãe com uma vara na mão. E eu fui até em casa, sapecado. Sapecada. E era ruim, né? E os guris rindo ainda na minha cara. Ah, é pior ainda. Pior ainda. Tá, hoje é com uma varinha daquela, se eu também pegasse, o que tu ia rir, né? Eu ia rir, mas foi interessante. Então, hoje, por que não dói? Porque a gente tá mais forte. A gente amadureceu, a gente cresceu. Quando nós crescemos espiritualmente, aquilo que nos surrava e nos machucava ontem, não vai mais nos machucar, não vai doer mais, porque nós nos tornamos mais fortes em Cristo. O que é essa enfermidade, o que é essa doença, o que é esse desafio financeiro, o que é desafio conjugal, o que é desafio de criação de filhos, o que é manter uma família, tudo as coisas que se levantam, as tempestades que tentam nos surrar, nos machucar, o que são elas, se nós estivermos mais fortes? Assim como Pedro andou sobre as águas, Jesus andou sobre as águas, Pedro andou sobre as águas, significa que nós nos tornamos muito mais fortes em Cristo e essas coisas não fazem mais a diferença. O nosso norte vem de Cristo. Vamos orar nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Eu sei que comigo estás, só tu és fiel. Pai, nós oramos nesta manhã, obrigado Deus pela tua graça, o teu amor, o teu carinho, a tua bondade. Sempre, Senhor, te damos graças por tudo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos ensina, nos adverte, que há uma riqueza em Cristo, o Senhor é dono da prata, dono do ouro, que é a bênção financeira, bênção na saúde, a bênção no lar, a bênção, Senhor, para todas as áreas. Vem de ti, Senhor, mas o mundo em que vivemos é um mundo de adversidades. E nós em Cristo, pelo poder do teu Espírito Santo, temos consolo, temos ensino, temos uma memória, Senhor. Ou seja, o Espírito Santo nos faz lembrar de tudo que temos ouvido e aprendido da tua parte. Isso nos faz mais do que vencedores pela tua palavra, pela unção do Espírito Santo. E desta forma nós oramos, Senhor, declarando a tua bênção sobre a vida de cada um que nos assiste, cada um que nos escuta, seja tocado por Deus, ministramos socorro de Deus, o fortalecimento de Deus, e declaramos a derrota das enfermidades, declaramos cura dos enfermos. Oh Pai, toca com teu poder. Nós abençoamos este homem, abençoamos esta mulher, abençoamos a tua saúde, abençoamos a tua vida, ser fortalecido, declaramos as amarras sendo desfeitas, ataduras espirituais sendo quebradas pelo poder que é em nome de Jesus. Toca neste homem, toca nesta mulher, toca nesta família. Senhor, esta mulher que se sente desamparada, sozinha, oh Deus, nós oramos ministrando o teu socorro, o teu milagre, em nome ministrando, Senhor, o teu consolo, o poder do teu Espírito Santo. Ele toma a vida de cada um que nos assiste. Amém, Pai. Nós te abençoamos nesta manhã, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Senhor, a cada